boa tarde, boa noite, queridas amigas, queridos amigos do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos então, com muita alegria, com muita gratidão a Deus por podermos compartilhar esse momento de reflexão sobre as questões importantes de nossa jornada aqui na Terra, a mais um estudo da obra de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida. Estamos hoje no capítulo 42, cujo título é Glória ao Bem, baseado na seguinte passagem, de Paulo, Romanos 2:10, glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Emmanuel diz o seguinte sobre essa passagem do Evangelho: a malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem, quando não parta da confissão religiosa a que se dedica, do ambiente de trabalho que lhe é próprio, da comunidade familiar em que se integra. O egoísmo fala crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Esse é dos característicos mais inferiores da personalidade. O bem flui incessantemente de Deus, e Deus é o Pai de todos os homens. E é por intermédio do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes de ações estéreis e sanguinolentas. Por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, continuam os homens em atitudes de ofensiva, ameaça e destruição, uns para com os outros. O Pai, no entanto, consagrará o bem onde quer que o bem esteja. É indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que interessam a sua nacionalidade, o seu nome, a sua cor? Anotemos a mensagem de que são portadores. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhes possamos fazer. Mas se são bons e sinceros, no setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. Então vejam, meus amigos, que lição importante e que lição atual. Sob o título de Glória ao Bem, Emmanuel nos faz um aviso muito atual, muito pertinente com o momento em que vivemos, sobretudo no Brasil. Porque já virou clichê nós dizemos que vivemos uma sociedade polarizada, de muitas desavenças, de muita intolerância, mas é importante que nós façamos uma análise da nossa própria conduta, das nossas próprias ações, das nossas ideias, dos nossos pensamentos e de nossas posições, para verificarmos se não estamos incorrendo nesse erro que Paulo já nos alertava há muito tempo, que era um erro que Jesus veio apontar para a humanidade, quando dizia dos fariseus e dos publicanos, e nos convidava a uma postura em que nós alterássemos a nós mesmos antes de apontar os erros do outro, e mais do que isso, de que atentássemos menos à confissão religiosa, ao que se era pronunciado enquanto ideia religiosa, e mais para as obras daqueles que o professavam, mais para os caracteres de bem daquela pessoa. É por isso que Jesus vai aos samaritanos e não aos fariseus. Mas, e aqui vem o alerta dessa lição de hoje para a nossa reflexão, será que hoje nós não incorremos no mesmo erro? Será que hoje nós, no trabalho, na família e, sobretudo, perante aquelas pessoas que não conhecemos, com posicionamentos políticos diferentes, com cosmovisões de mundo diversas da nossa, não exercitamos essa intolerância que Emmanuel nos ensina a ser fruto do egoísmo e do orgulho? E eu queria chamar a atenção para esse ponto. Quando Emmanuel diz, o egoísmo fala crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Ou seja, eu, preso a essa vicissitude do egoísmo, de me considerar o centro do universo, acabo me tornando cativo da ideia de que o bem só pode vir de mim, ou daqueles que formalmente concordam comigo, daqueles que são espíritas como eu, daqueles que têm a mesma posição política que a minha. E com isso eu acabo, numa postura de egoísmo, negando a própria premissa básica daquele que é cristão e que crê em Deus, de que o bem vem de Deus e não do homem.
Porque a partir do momento em que eu considero que apenas a minha crença, o meu grupo social pode fazer o bem, eu estou dizendo que o bem vem de mim. E vejam como isso é contraditório com todo o ensinamento cristão, com qualquer ideia de confiança, de fidelidade a Deus. Porque eu me arvoro em portador do bem e esqueço que qualquer bem que age em mim vem de Deus. E nego com isso a condição de humanidade, dignidade, de irmãos de caminhada que eventualmente tenham pensamentos divergentes. Eu me alinho a uma visão autoritária do mundo. Autoritária porque partindo de mim, eu imponho o que é o bem, eu digo o que é o bem, e com isso eu julgo o outro, que é diferente. E é preciso que nós reflitamos seriamente no nosso dia a dia, se não estamos incorrendo nesse mesmo erro em que os judeus incorreram quando da vida de Jesus, que os católicos incorreram ao longo da Idade Média, que os evangélicos incorrem e que os espíritas incorrem também. Porque o espírita, muitos espíritas, a partir do momento em que tomam um conhecimento formal, intelectual da mensagem espírita, do cristianismo redivivo, automaticamente se consideram, muitas vezes, pessoas que estão no estado mais avançado de religiosidade. E com isso podem incorrer numa postura orgulhosa. Orgulhosa perante o outro. Como se eu carregasse a verdade do mundo e não soubesse enxergar no outro o bem que vem de Deus. Então vejam como é importante, como é direta essa mensagem de Deus. Uma mensagem inclusiva, abrangente. Quando Emmanuel diz, o Pai, no entanto, consagrará o bem, onde quer que o bem esteja. Seja qual for o partido político, a profissão, seja qual for a crença religiosa daquela pessoa, se ali há o bem, ali há um trabalho consagrado por Deus. E a partir do momento em que eu amplio a minha visão para compreender, identificar e vivenciar o bem no diferente no outro, eu consigo exercitar a minha humildade. Uma virtude tão importante no processo de autoconhecimento e de transformação moral. Eu deixo para trás o egoísmo de ver o mundo centralizado em mim e vejo o que há de bom naquela outra pessoa. Eu vejo o que há de bem intencionado nas ações daquela outra pessoa. Como falta isso hoje, infelizmente, em nossa sociedade? Reflexo justamente dessas imperfeições morais que Emmanuel aponta nessa lição. E é interessante como, ao condenarmos o bem que vem do diferente, nós acabamos por negar também a lição do Cristo. Se nós pararmos para pensar, por exemplo, o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, haverá falsos cristos e falsos profetas. O que diz Jesus em Lucas? A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, como eu vou reconhecer a bondade de uma pessoa? Pelas suas obras. Se aquela pessoa pratica o bem, não importa a origem dela, não importa a visão política dela, não importa a religião dela. Há ali o bem de Deus. E é por isso que Emmanuel conclui a lição. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que interessam a sua nacionalidade, o seu nome, a sua cor? O que importa é o fruto que vem daquela lição. O fruto, a obra daquela pessoa. É isso que mais importa. A obra daquela ideia concretizada naquela ação daquela pessoa. O que importa? A cor. O que importa? A orientação sexual daquela pessoa. O que importa? Por isso Paulo dizia, glória ao bem. Não glória aos bons. Glória aos cristãos. Glória aos negros. Glória aos pardos. Glória aos brancos. Não. Glória ao bem.
glória ao bem que vem de Deus. E como conclui Emmanuel, se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhe possamos fazer. Mas se são bons e sinceros, no setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. E se Deus lhes confere a paz e a honra, por que nós também não poderíamos fazê-lo? Fica então aqui uma reflexão, uma lição de empatia, de tolerância, de amor verdadeiro ao próximo e, perante nós mesmos, de humildade, de tentarmos retirar o egoísmo dos nossos corações, para aí sim imprimirmos os caracteres de bem que Jesus nos ensinou há tanto tempo, para nos transformarmos em espíritos dignos de um mundo de regeneração. Eram essas as palavras que eu queria trazer aqui em torno dessa lição tão importante de Emmanuel. Desejo a vocês ótimas reflexões nos próximos dias, que os bons espíritos estejam junto de nós nos próximos desafios de nossa jornada. Fiquem em paz, que assim seja.